Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 22. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Meu querido, Deus ama todos os seres humanos. Amou de forma especial o povo de Israel, através do qual revelou a sua palavra. Ele precisava escolher um povo, escolheu Israel, para que fosse um instrumento da sua palavra, para que se tornasse bênção para todas as nações da terra. Foi isso que ele prometeu a Abraão. Mas eles rejeitaram Jesus. Então, Deus manda convidar a toda a humanidade para participar do seu banquete. É o banquete com o seu filho que nos espera. São as bodas de casamento da Igreja Santa, Pura, Imaculada, Perfeita, com Jesus, o noivo bendito. Então, Deus convida a você que está me ouvindo, a todo ser humano, gente boa e gente ruim. Deus não quer que nenhum se perca, Deus quer salvar a todos. Ele pagou o preço pela salvação de toda a humanidade. Quem aceitar Jesus será salvo. 2 ladrões da cruz. Um aceitou Jesus, foi salvo, o outro não. O convite é feito para todos. Deus convida a todos os seres humanos que aceitem o convite de entrar no seu reino e participar das bodas de casamento com seu filho, participando da sua igreja santa. Jesus está voltando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Alcança, salva os últimos a serem salvos, santifica-nos e leva-nos, arrebata-nos dessa terra. Ó Deus amado, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então o convite foi feito a todos. Daí, o dono do banquete, o rei, entrou para ver os convidados. E notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu amado, minha amada, não são todos os que frequentam igrejas cristãs, igrejas verdadeiramente cristãs, igrejas evangélicas, que vão ser salvos. Não são todos. Alguns estão na igreja, mas não estão com as vestes nupciais corretas. Estão vestidos com folhas que se secam e que não tampam a sua nudez. A única veste que pode nos cobrir é a veste de santidade de Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele nos oferece as suas vestes de justiça. Havia na sala de banquete um que estava sem as vestes de justiça de Jesus Cristo. Em nossas igrejas cristãs,
Há pessoas que se dizem cristãs, mas que não estão com as vestes de justiça de Cristo. Portanto, vão ser rejeitadas por Deus. Deus quer salvar a todos. Aceite Jesus, aceite as suas vestes de justiça, viva uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, seja servo de Deus, viva para agradar o seu Senhor. Então, o céu é a nossa pátria, é o nosso destino. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O escolhido é aquele que abre o coração. Jesus está à porta e bate. Abra o seu coração inteiramente para Jesus. E você vai participar do banquete nupcial de sua igreja santa, com o noivo Jesus Cristo que está voltando. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. O pagamento do imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Quanta hipocrisia! Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Hipócritas! Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Uma armadilha que fizeram para Jesus. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados. Deixando-o, retiraram-se. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dê a César o que as leis exigem. Entende? Não faça falcatruas. Cumpra as suas obrigações de cidadão. Dê a César o que é de César. Dê ao governo o que é do governo. E a Deus dê o seu coração. Dê o seu coração. A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem conhece a Escritura, quem ama a palavra de Deus, e quem entrega o seu coração de verdade para Deus, vai conhecer também o poder de Deus dentro de si, através do Espírito Santo, que passou a morar no seu coração. Todo o poder de Deus estará à sua disposição para fazer a obra para a qual o Pai te mandou à terra, para que você cumpra o propósito para o qual Deus te criou, com o poder do Espírito Santo dentro de você e eu dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Olha a importância, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu, nesse sentido de não se casar. Não se transforma em anjo. Parecem com os anjos no sentido de não se casar, porque os anjos não se casam. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos,
mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os fariseus sem resposta, deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o seu Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Este livro é um livro imenso, mas ele se resume nesses dois mandamentos. Ame a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o seu ser, de todo o seu coração. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque quem diz que ama a Deus, que é amor, e não ama o seu próximo, é mentiroso. O amor ao próximo é a expressão do amor a Deus. Do amor a Deus. E Deus nos criou para as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas, para nós as fazermos antes da fundação do mundo. Deus tem um plano na sua vida, tem boas obras para você fazer, para provar que você ama a Deus amando o seu próximo. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E o seu próximo. Depois você. Estamos aqui para servir. O Cristo é Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas.